Bem-vindo de volta ao nosso estudo do Apocalipse aqui no canal O Outro Rodrigo Silva. Olha, hoje a gente vai mergulhar na mensagem à igreja de Esmirna. E é uma história incrível, sabe? A gente vai entender por que mesmo no meio de uma perseguição terrível e de uma pobreza extrema, essa foi uma das igrejas que só recebeu elogios de Jesus. E vamos ver também que promessas poderosas foram feitas para eles. Sem dúvida, é uma história de muita resiliência e fé que com certeza tem bastante a nos ensinar ainda hoje. E aí, vamos continuar nosso estudo do livro do Apocalipse? Com toda certeza. Hoje, o nosso foco é a mensagem para a igreja em Esmirna. E o que mais chama a atenção de cara é que, de todas as 7 igrejas, essa é uma das 2 únicas que não levam nenhuma bronca de Jesus, sabe? Pelo contrário, só elogios. Exatamente, só encorajamento. E a maneira como Jesus se apresenta para eles é fundamental para entender tudo. Ele diz, eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto e reviveu. Pensa só, para uma igreja que vivia com a ameaça da morte todo dia, ouvir isso do seu Senhor, que ele já venceu a morte, era a maior esperança que eles poderiam ter. Nossa, essa esperança era tudo para eles. E para a gente entender bem a luta que eles enfrentavam, a gente precisa primeiro dar uma olhada na cidade. Esmirna não era um lugar qualquer, né? De jeito nenhum. Esmirna, que hoje é a cidade de Izmir, na Turquia, era uma cidade portuária, super rica, lindíssima. Eles mesmos se chamavam de a glória da Ásia. Mas o ponto principal, o problema para os cristãos, era a lealdade fanática que a cidade tinha por Roma. E pior, era um dos principais centros de culto ao imperador. E aí que o problema começava. Isso criava um conflito direto e inevitável. Uma vez por ano, todo cidadão era obrigado a ir lá e queimar incenso para César, como se ele fosse um deus. Para os cristãos, fazer isso era impensável. Mas se recusar, era visto como traição, e a pena era a morte. Ou seja, eles estavam presos numa verdadeira tempestade perfeita, com pressão vindo de 3 lados diferentes. Pois é, a primeira frente de batalha era a tribulação. A palavra grega que o texto usa é thlipsis, que significa literalmente pressão. Sabe, aquela carga que esmaga você. E essa pressão vinha justamente dessa exigência de adorar o imperador. Era um conflito de vida ou morte, sem meio termo. A segunda frente era a pobreza. E aqui também não era uma pobreza qualquer. A palavra grega usada é ptokeia, que descreve uma miséria extrema, a condição de quem não tem absolutamente nada. É o fundo do poço mesmo. E essa miséria toda era consequência direta da perseguição. Como eles não participavam dos cultos aos deuses romanos, eles eram simplesmente excluídos da vida econômica da cidade. E a terceira frente para completar era a calúnia, a difamação, vinda do que o texto chama de sinagoga de Satanás. Era um grupo que fazia acusações falsas e pesadas contra eles, falando que eles eram canibais, desleais ao governo, coisas terríveis para jogar a população contra eles. Nossa, que cenário! Pressão, pobreza, calúnia, tudo ao mesmo tempo. E no meio disso tudo, qual é a ordem de Jesus? O que ele diz para essa igreja que estava sofrendo tanto? A primeira coisa que ele diz é um comando muito poderoso, nada temas. Ou, sendo até mais preciso, a tradução poderia ser pare de ter medo. Isso já mostra que eles, e com toda razão, estavam com medo. Mas Jesus fala para eles pararem, para lembrarem que ele está no controle de tudo, porque ele mesmo já passou pela morte e venceu. E Jesus também menciona que eles passariam por uma tribulação de 10 dias. Agora, esse número não é para ser entendido literalmente, sabe? É simbólico. Como já aparecia no Antigo Testamento, essa expressão significa um tempo de provação bem intenso, bem difícil, mas que é curto e, o mais importante, tem um fim determinado, não ia durar para sempre. Exatamente. A perseguição ia ser pesada, mas tinha data para acabar. Então, o conselho de Jesus para eles se resume em 2 coisas bem diretas. Primeiro, parem de ter medo, eu estou no controle. E segundo, seja fiel, mesmo que isso custe a sua vida. É um chamado para uma fidelidade radical. E para aqueles que conseguissem ser fiéis até o fim, mesmo que o preço fosse a própria vida, a promessa era magnífica. Não era um alívio ali, na hora, mas sim uma recompensa que duraria para sempre. E para a gente entender bem o peso dessa promessa, tem um detalhe na palavra coroa que é sensacional. No grego existem 2 palavras principais. Diádima, que é a coroa de um rei, sabe, símbolo de realeza, e tem a Stéphanos, que era a coroa do vencedor, aquela guirlanda de folhas de louro que davam para os atletas que venciam as competições nos jogos. E a palavra
que Jesus usa aqui é justamente Estéfanos. E isso é genial. Sabe por quê? Porque Esmirna era uma cidade famosa pelos seus jogos atléticos. Então Jesus usou uma imagem que eles conheciam muito bem, do dia a dia deles. A promessa não era uma coroa de poder aqui na terra, mas sim a grinalda da vitória para quem conseguisse completar a corrida da fé até o fim. Ou seja, a promessa é a coroa da vida. O grande prêmio, a recompensa por toda essa luta, é a própria vida eterna. Para aquelas pessoas que talvez perdessem a vida física por causa da fidelidade, a recompensa seria uma vida plena, uma vida que a morte nunca mais poderia tocar. E isso tudo nos leva à promessa final, a garantia definitiva para a igreja de Esmirna, que é o seguinte: aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Essa é a promessa máxima. E no livro do Apocalipse, a segunda morte é a destruição final, a extinção eterna dos maus. Então a mensagem aqui é muito clara. A morte física, por mais que seja assustadora, é só temporária. Jesus está garantindo que, para quem for fiel, a morte do corpo não é o fim da linha. Eles estão salvos da morte que realmente importa, a morte eterna. Essa promessa, na verdade, ecoa as próprias palavras de Jesus lá no livro de Mateus. A mensagem é muito clara: o poder de quem persegue tem um limite. A história de Esmirna é um testemunho impressionante de fé debaixo de pressão, mas a nossa jornada pelas 7 igrejas não para por aqui. Nossa análise continua, então aguardem os próximos capítulos. No nosso próximo encontro, a gente vai analisar a mensagem para a igreja em Pérgamo, uma comunidade que, segundo o texto, vivia onde ficava o trono de Satanás. Para não perder, continue essa jornada com a gente. Se inscreva aqui no canal, não esquece de deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho e, claro, compartilhe este estudo com os amigos. A gente se vê na próxima.